Oi pessoal, mais uma semana, mais um vídeo. Antes da gente ir pro segundo episódio falando sobre a Inquisição, eu vou fazer aquele pedidinho para vocês muito importante. Se inscrevam no canal Dose de História, me sigam no Instagram Leandro Faria _historiador. Deixem um joinha que é fundamental e ative o sininho das notificações para vocês saberem quando tiver um conteúdo novo no canal, ok? Vamos para a parte 2 então, pessoal. No primeiro vídeo sobre a Inquisição, a gente deu uma contextualizada para vocês sobre o que é a Inquisição como conceito, mais ou menos isso, e qual o fundamento que fez com que a Igreja encontrasse a necessidade de operacionalizar a Inquisição. Agora, no vídeo 2, pessoal, a gente vai discutir de forma sucinta como que a Inquisição funcionou em dois casos muito característicos, que seria a Península Ibérica, ou seja, Espanha e Portugal. Por que eu escolhi essas duas localidades, né? Essa região da Europa? Porque, pessoal, quando a gente pega a história desses dois países, de certa forma, Espanha e Portugal são os grandes modelos políticos de um período que a gente chama de Antigo Regime, onde a Igreja Católica assume, mais propriamente dita, a partir do século XIV, mais ou menos, a posição definitiva de se aproximar dos países que estavam se formando, no caso Portugal e Espanha, e acaba sendo um importante instrumento, um importante meio de legitimação desses regimes, das autoridades reais. Então, quando a Inquisição se instaura primeiro na Espanha em 1478, a Inquisição já assume esse papel de não só tentar responder às necessidades da própria Igreja Católica como instituição, como também o papel de legitimar e instrumentalizar a centralização do poder dos reis da Península Ibérica. O que eu quero dizer com isso? A Inquisição, pelo fato de ter sido estruturada nessa região com a intenção de perseguir e submeter fundamentalmente a cultura árabe e a cultura judaica enraizada nessa região, a Inquisição passa a ser um instrumento de
fortalecimento da autoridade real, e os reis desse período, fundamentalmente Miguel I e o Dom Fernando, né, o Fernando de Espanha, começam a encontrar na Inquisição um ponto de apoio para, digamos assim, com muitas aspas, como de certa forma até um elemento de autoritarismo. Então, de alguma forma a gente pode falar o seguinte, que a tentativa da Inquisição na Espanha e em Portugal, de alguma forma, foi fortalecer a figura da autoridade real e, ao mesmo tempo, moldar o que a Igreja Católica podia aplicar como formas de punição em outros países. Como no caso da França, por exemplo, que a gente tem um exemplo de marco da atividade da Inquisição na Europa, que foi o massacre de São Bartolomeu, onde o governo francês, a monarquia francesa, em 1522, perseguiu e massacrou as populações de origem judaica presentes no norte da França. Mas isso, pessoal, é consequência desse movimento que eu estou trazendo para vocês nesse vídeo. À medida que a autoridade real se aproxima da autoridade religiosa da igreja e tem o reconhecimento da autoridade do Papa como representantes de Deus na Terra, no caso, os reis como representantes de Deus na Terra, a Inquisição também ganha força, porque ao mesmo tempo que ela legitima o poder real, o rei também legitima o método aplicado pela Inquisição. Ok, pessoal, espero que tenha ficado claro. Se vocês quiserem algum complemento, por favor, não deixem de expor aqui nos comentários, que é muito importante para a gente ir aprofundando essa conversa. E mais uma coisa, pessoal, que eu estava me esquecendo de falar. A Inquisição assume, à medida que o processo de institucionalização dela vai avançando, ela vai adquirindo diferentes feições, diferentes características, sendo que aos poucos a política da Inquisição vai assumindo uma postura até mesmo de perseguir muitas vezes algumas mulheres que de alguma forma não se encaixassem naquilo que a igreja esperava como a ortodoxia da doutrina da igreja, aquelas
mulheres que eventualmente se posicionassem de maneira um pouco diferente do esperado pela autoridade, também eram perseguidas. Então, o que a gente pode falar desse período na Península Ibérica? Era um período de extremo cuidado e até mesmo um medo por parte da sociedade em geral, com aquela preocupação de sempre andar na linha. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. Até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal, me seguir no Instagram, deixar o joinha, tá ok? Até a parte 3, quando a gente vai falar um pouco sobre a reforma protestante de 1517 e como isso influenciou no processo de fortalecimento da Inquisição como instrumento de controle da igreja, tá, pessoal? Um grande abraço, tchau, tchau, cuidem-se.